Olá pessoal, tudo bom? A aula de hoje vai ser bem interessante, eu acho super divertido. É aquela aula que nós tivemos que substituir, era para ser sobre a Dorothea Lange e acabou sendo sobre uma dupla de mexicanos que eu gosto muito, Manuel Álvares Bravo e a Graciela Iturbide. Uh, e por que eu gosto muito? Primeiro, porque tem uma linguagem muito latino-americana. Segundo, porque é arte pura. Os dois fotógrafos têm em sua obra fotografia como arte em todos os aspectos. Né? E a terceira questão é o fato deles serem. Não são contemporâneos, mas acabam sendo um pouco. Né? Vocês vão ver aí, mas a Graciela Iturbide foi uma grande discípula do Manuel Álvares Bravo. Então eu optei por falar sobre os dois, até porque eles têm uma característica muito marcante que é o passeio pela cultura mexicana, um país que é de grande importância cultural para o planeta, se nós pensarmos de quem veio de lá, né? Os astecas, os maias, o tomate, o chocolate, né? Várias coisas do nosso cotidiano surgiram ou foram espalhados por ali. Então, eu acho que é bem interessante esse nosso bate-papo, ok? Bom, então vamos lá. Fotografias picantes, Manuel Álvares Bravo e Graciela Iturbide. Esse foi o título que eu acabei deixando para a aula de hoje, porque o picante lembra muito o México e o picante lembra um pouco das provocações tanto do Manuel Álvares Bravo quanto da Graciela Iturbide, ok? Vamos lá. É importante a gente compreender, né, essa mistura dos dois fotógrafos pela questão da fotografia ser uma constante construção de estilos. Não existe um formato específico da fotografia, não existe um formato. Não existe limite na fotografia, né? Existem tendências, existem teorias, existem estilos, existem algumas convenções até, mas isso não faz com que ela seja algo já estabelecido. Ela vive uma constante construção e reconstrução de estilos. Né? E nesse caminho, nesse processo de reconstrução, você tem alguns olhares que se cruzam. E isso aconteceu entre Manuel Álvares Bravo e a Graciela Iturbide, que foi a sua discípula. E é por isso que a gente vai tratar desses dois no encontro de hoje. O primeiro que a gente fala é o Manuel Álvares Bravo. O Manuel Álvares Bravo ele viveu pouco mais de 100 anos. Ele nasceu em fevereiro de 1902 e morreu em outubro de 2002. Ou seja, ele passou, né, da centena, se nós considerarmos aí meses, quase completou um ano. E nasceu e morreu na cidade do México. O Manuel Álvares Bravo era esse senhor aí, com essa cara de brava, mas não era a essência dele. A essência dele era muito mais voltado pro sensível do que pro bravo, né? Ele vinha de uma família de artistas plásticos e pessoas que se relacionavam à fotografia. O pai dele era professor, professor de colégio, mas decidiu trabalhar a sua vida inteira com fotografia, com pintura e com teatro. O avô dele também trabalhou com fotografia, nos primórdios da fotografia, e ele, óbvio, né, teve os seus primeiros contatos logo cedo com a arte de desenhar com a luz. Né? E aí ele acabou desenvolvendo tudo isso num lugar que eu acho fabuloso. Eu tive a oportunidade de conhecer, de ir 2 vezes nesse lugar, que é o Centro Histórico do México. Ele morava atrás da catedral, né, da cidade do México, da principal catedral, que é lá no centro da cidade, pertinho da Praça Zócalo. E aí ele teve um contato com a efervescência cultural. Lembremos que ali você tinha naquela época Diego Rivera, Frida Kahlo, né, toda uma movimentação cultural, artística cultural na cidade do México. Você tinha
uma história arqueológica fabulosa, já naquela época, ainda naquela época, né? Ou já naquela época, que é melhor. Ah, e ao mesmo tempo você tinha a cultura espanhola, que até aquele momento ainda se embrenhava em alguns pontos da cultura mexicana, ok? Então ele acabou se envolvendo com todo esse cenário, com todo esse movimento e com toda essa gente no campo cultural. Ele começou a vida dele estudando outra profissão, que não era fotografia, que não era arte, ele foi estudar contabilidade, mas logo no começo ele falou, putz, eu não tenho nada a ver com isso, o meu negócio não é contabilidade, não são os números, o meu negócio é a arte. E ele foi estudar na Academia de São Carlos, uma escola de arte da Cidade do México que existe até hoje, e tem uma grande importância aí como berço artístico mexicano. Nessa escola ele conheceu o fotógrafo Hugo Breme, que era um fotógrafo de origem alemã, mas ele nasceu no México. Ele tinha nacionalidade alemã, apesar de ter nascido no México. E foi quem ensinou ao Manuel Álvares Bravo a arte da fotografia. Foram as primeiras caminhadas que ele deu na fotografia surgiram a partir da convivência com esse amigo, com esse fotógrafo que se tornou um dos seus principais condutores dessa fotografia. Depois que ele conheceu Hugo Breme, ele comprou sua primeira câmera fotográfica. E nessa escola ele teve contato com outros fotógrafos, com outros artistas, como por exemplo a fotógrafa italiana Tina Modotti. A Tina Modotti foi quem ensinou, quem apresentou o Manuel Álvares Bravo a vários artistas com os quais ela convivia lá na escola e na Cidade do México, dentre eles o fotógrafo norte-americano Edward Weston, que foi um dos grandes incentivadores do trabalho do Álvares Bravo. Naquele momento também ele teve um contato importante para a carreira, aí ele já tinha 30 anos de idade, e ele realizou sua primeira exposição fotográfica individual. E nessa mesma época ele teve encontro com Cartier-Bresson, o fotógrafo francês, que estava lá pelo México fazendo uma produção, né, fotográfica, e acabou também expondo materiais e tal. Foi uma passagem muito interessante. Então vejam como as histórias, né, se cruzam, os fotógrafos se encontram naquele movimento artístico imagético que crescia, que ferventava, né, fervilhava naquele momento social do planeta. Nessa mesma época ele foi descoberto pelo poeta e teórico, né, do surrealismo, o francês André Breton, e era um cara assim que se apaixonou pelas fotos do Manuel Álvares Bravo, que ele acabou definindo como teórico surrealista, ele acabou definindo, acabou localizando a obra do Manuel Álvares Bravo na fotografia surrealista, que era um movimento que também crescia naquela época. E nesse momento o Manuel Álvares Bravo já era respeitado como fotógrafo, como artista fotográfico mexicano. O Manuel Álvares Bravo não ficou somente na fotografia, óbvio. Ele acabou indo para o cinema. É importante a gente lembrar que o cinema é fotografia, fotografia em movimento, né? Aquela definição fabulosa do Cartier-Bresson, que o documentário nada mais é que uma fotoreportagem em movimento. O Manuel Álvares Bravo vai consolidar isso quando ele vai para o cinema e participa de obras importantíssimas, como, por exemplo, o documentário Que Viva México, que é um documentário do Eisenstein, é um documentário fabuloso, na verdade. Eu tenho esse documentário, ele é uma sequência de vários curtas documentários, né, nessa obra, e é uma obra que o Eisenstein, que é o grande cineasta russo, não chegou a ver pronto.
o filme, os tubos de filme, as latas de filme acabaram sendo presas no México, e por isso ele não conseguiu finalizar vivo essa obra, né? Além disso, ele trabalhou com John Ford, trabalhou com Buñuel, né? Então ele teve aí uma trajetória fotográfica dentro do cinema bastante importante. Além disso, ele também produziu suas próprias obras. Ele produziu o longa-metragem Tuantepec e os curtas Los Tigres de Coyoacán e La Vida Cotidiana de los Perros e Quanta Será la Obscuridad. Foram as 3 obras de curta-metragem que ele acabou produzindo na sua trajetória, mas nunca deixou a fotografia, até porque, volto a dizer, a fotografia é a base do cinema. Sem a fotografia não tem cinema. Bom, já no final de vida, né, quase lá descansando, com 71 anos, ele resolve doar toda a sua coleção de fotografias e câmeras fotográficas para o Instituto Nacional de Belas Artes, no México. Eu sou louco para conhecer essa coleção, ela está exposta, né, no Museu de Belas Artes. Quem sabe eu tenho a oportunidade de uma hora dessa dar um pulinho lá, né, na hora que tudo se normalizar, ou um pouco de, né, se normalizar, eu consigo ir até lá para ver esse belo acervo, essa bela coleção que está lá no Instituto Nacional de Belas Artes. E nessa mesma época, o governo mexicano, talvez como uma contrapartida, talvez como um reconhecimento, ou talvez por uma preocupação mesmo, né, para que ele tivesse a história guardada, registrada, o governo mexicano comprou 400 fotos do Manuel Álvares Bravo, porque eles venderam a coleção pessoal de fotografias, né? Então tinha fotografia do Cartier-Bresson, tinha fotografia de não sei quem, tal, mas ele não vendeu, ele não doou as próprias fotos. Então o governo mexicano comprou 400 fotos para esse museu e lá está exposto, no Museu de Arte Moderna do México. Ele é considerado o mais importante fotógrafo mexicano, mas assim, disparado, ele é considerado o mais importante fotógrafo mexicano. E ele é marcado pelo surrealismo, né, como nós vimos lá atrás, e também por um olhar muito geométrico. Ele tem um equilíbrio geométrico nas fotos fabuloso. E óbvio, né, esse olhar geométrico é amarrado numa maturidade artística sensacional. Algo que só quem nasce, cresce e morre na arte conseguiria ter, né? E geracional, né? É uma maturidade geracional, se nós lembrarmos que seu pai e seu avô também eram artistas. Bom, o segundo debate de hoje, né, a segunda fotografia de hoje que a gente traz à tona é a Graciela Iturbide. A Graciela Iturbide, ela tem 40 anos a menos do que o Manuel Álvares Bravo. Ela nasceu 40 anos depois, também na cidade do México, e teve uma história bastante interessante. Ela tem uma trajetória fabulosa na fotografia, mas diferente dele, ela não nasceu na fotografia, ela não nasceu na arte. Ela acabou reencontrando a arte como um ponto de fuga para problemas de ordem pessoal que ela viveu, né, com a perda de uma filha. Ela perdeu uma filha muito, assim, de forma prematura, e daí, naquele momento, ela tentou se reinventar e entrou no centro, se matriculou no Centro Universitário de Estudos Cinematográficos da Universidade Autônoma do México, que é uma das mais antigas da América Latina. Aí ela já tinha quase 30 anos, né? Na verdade, foi em 69 que ela se matriculou. Finalzinho de 69, começo de 70. Ela tinha quase 30 anos, 29 para 30 anos. E logo cedo ela se apaixonou pela fotografia. E logo cedo ela já bateu na porta do Manuel Álvares Bravo e falou: quero ser a sua assistente. Como eu faço para ser a sua assistente? Como eu faço para colaborar com você e para aprender com você?
ali começou a história de uma fotógrafa, ali começou a história de uma discípula, porque ela começou a fotografar com um jeito próprio, mas com uma certa influência do Manuel Álvares Bravo. Isso é muito visível na foto dele, nas fotos deles, a gente vai ver mais adiante um pouco da obra dele e um pouco da obra dela, né? Nós temos aí algo de Manuel Álvares Bravo nas fotos da Graciela Iturbide. Claro que ela tem a sua própria personalidade, o seu próprio estilo, mas ainda assim, em alguns momentos, eles se esbarram. Ela fotografou diversos países da América Latina e depois dessa caminhada por esses países, ela acabou sendo contratada pelo Arquivo Nacional do Instituto Indigenista do México para fazer um registro da população indígena do país. E foi o que ela fez. Ela acabou visitando a sua própria cultura, por mais descendente de espanhol descendência de espanhol que ela tenha, ela é uma mexicana. No México existe um grito, né, que é "E que viva México", né? É o que acontece no dia do grito. "E que viva México, hijos de chingada". Ou seja, eles falam que "E viva o México", seus filhos da Malinche, da mulher chingada, que foi a mulher que, entre aspas, foi violada pelo Cortés, que era o invasor espanhol naquela época, né? E a Malinche era uma mexicana azteca, na verdade méxica, que eram os aztecas que viviam na cidade do México, naquela região onde está a cidade do México, e para eles uma mulher ela tinha que lutar até a morte contra o estupro, né? A violação, né? A violência sexual. E quando eles viram a Malinche vivendo com o Cortés, para eles foi o fim de uma cultura, porque a mulher representava a maior preciosidade daquela nação, tanto que você tem a Pachamama, que é a deusa da terra e tal, e naquele momento, quando eles viram isso acontecer, acabou a crença, acabou a cultura, acabou o respeito às tradições. Então, quando os mexicanos gritam "E que viva México", é assim, eu não sou nem espanhol, não sou nem México, Méxica, eu sou mexicano, né? Aí nasceu uma nação. E essa nação que nasce é a que nós temos aqui registrada pela Graciela Iturbide em praticamente toda a sua obra. Ela tem uma obra marcada por uma fotografia humanista muito forte, isso vocês vão ver. Ela fotografa muito mulher, ela fotografa a mulher mexicana. Ao mesmo tempo, ela tem uma fotografia social por trás. Ela fez vários trabalhos que envolvem educação comunitária através da fotografia, né? Educação de crianças através da fotografia, educomunicação em países latino-americanos, ou seja, que saem daquela cultura, né, mexicana e vai para a cultura latino-americana. Ela é apaixonada pela América Latina. Ela tem um trabalho fabuloso nesse sentido. Então ela tem essa mistura da fotografia social com a fotografia humanista, aquela mesma do Martin Chambi. Ela acaba fotografando também fotografia social nessa sua trajetória. Ela ganhou vários prêmios. Eugene Smith, na França, Grand Prix Moa de la Photo, e assim vai, né? Ela ganhou vários prêmios. E também ela tem o título de doutora honoris causa em 2 universidades. No Columbia College de Chicago e o San Francisco Art Institute. 2 lugares que reconheceram o trabalho dela, a ponto de falar, você merece o título de doutora em fotografia. E segue vivendo super bem, super forte na cidade do México. Ela é apaixonada por filme analógico, ela é apaixonada por filme 120, mas ela também fotografa com câmeras digitais, ok? Bom, vamos lá, eu queria mostrar para vocês e analisar com vocês algumas dessas fotos, ou pelo menos contemplar algumas dessas fotos. A primeira sequência
eu selecionei algumas fotos do livro Fotopoesia, que é um livro que vocês vão pegar, sentir, cheirar no encontro que nós tivermos presencial, do Manuel Álvares Bravo. Esse livro ele foi publicado depois que ele morreu, né? Ele morreu em 2002 e ele foi publicado em 2008, mas ele organiza, reúne diversas fotos que constroem essa poesia imagética, né? Essa poética fotográfica do Manuel Álvares Bravo. O nome dessa disciplina, Poéticas Fotográficas, veio influenciado por esse livro, Fotopoesia, que tem essas fotos. É linda essa foto. Essa foto, assim, aliás, ele tinha uma capacidade de fotografar o nu de uma maneira tão encantador, tão delicado. Eu sou apaixonado por fotografia nu, né, do nu. Eu gostaria muito de poder fotografar nu um dia. Talvez eu não consiga, por questões profissionais, questões pessoais. Não sei que ponto seria possível isso, mas eu sou apaixonado pela fotografia do nu, né? E aí você tem um jogo de cor, você tem um jogo de textura, você tem um cenário construído fabuloso nessa foto. Uma outra foto que eu gosto bastante desse livro é essa, onde você tem o nu feminino. Aliás, o nu feminino eu acho que ele é perfeito, porque ele tem curvas, e se ele tem curvas, ele tem sombras, se ele tem sombras, ele tem texturas, ou seja, ele tem arte, ele tem forma. E ele constrói esse registro com esse nu de uma forma tão bonita, né? Tão delicada. Essa foto é fabulosa, né? Você tem aí, ele joga essas mulheres à esquerda no primeiro quadrante, mas você tem o ponto de fuga te jogando para a direita, subindo a escada te leva para o final da foto, e esse brilho, né, dessa clarabóia, imagino, né, no teto, esse reflexo, essa entrada de luz, faz um desenho maravilhoso. E foi no momento certo. Se essas duas mulheres estivessem mais adiante, elas teriam a luz pegando na cabeça delas, não ficaria tão bonito como está agora, sem a luz direta, né? Essa foto é uma foto assim tão simples, né? São ferramentas, mas são ferramentas que ele vai e registra, e ele trabalha com a geometria, com as formas e com a textura de uma forma muito bonita nessa foto. Eu acho linda essa foto. Essa foto é fabulosa, registrando as pessoas nas ruas, e é isso algo que me lembra da Graciela Iturbide, né, da obra do Manuel Álvares Bravo, que são as pessoas presentes na fotografia, né? Então ele constrói uma linha, né, no piso, essa horizontalidade, ao mesmo tempo ele tem uma perspectiva, né, e essa mulher, né, de frente, né, para ele. Muito bonito esse registro. Esse mexicano, esse cidadão mexicano que ele registra, isso me resgata um pouco do Martin Chambi, mas o Manuel Álvares Bravo ele não tinha a fotografia humanista do Martin Chambi. Ele era artista mesmo, né? Mas ele registra a sua própria cultura nessa foto. Essa outra foto do nu feminino, e ele brincando com a luz, brincando com as curvas, brincando com a textura. É fabulosa essa cena que ele faz, que ele nos traz, né? Essa foto também, né, é bem interessante. Olha a questão da geometria, né? Não estou falando da geometria na parede, não, ainda que isso também chame atenção. Mas a brincadeira, né, dos círculos, né? É o chapéu do círculo, a mulher olhando na janela circular. É saborosa essa foto, né? Ela tem algo de especial. E uma delicadeza, né? Olha os pés dessa mulher. Aqui também ele está brincando com a geometria, está brincando com sombra e a simplicidade, né? Essa roupa secando. Essa imagem está em baixa qualidade, infelizmente, mas é uma imagem que valia a pena trazer, né? Essa brincadeira, esse jogo de construção imagética, né? Essa composição ela é perfeita, né? Trabalha com várias texturas aí,
né? Ela trabalha com o quadrado, trabalha com os quadrados no chão, ela trabalha com a palha, ela trabalha com o branco e o preto, ela trabalha com o V, que é uma construção que ele faz, né, entre a camiseta, aquela base, né, que está de preta e a perna da mulher. É muito bonita essa foto. E essa foto, com essa delicadeza, né? Essa garagem aí, esse silo, não sei bem o que é isso, mas com essas três árvores, e ele coloca tudo no segundo e no terceiro quadrante. Ele era impecável na hora de fazer uma composição imagética. E olha que simplicidade, né? Essa senhora, essa avó, né? A avó, nossa avó, né? Muito bonito, falando da cultura, da própria cultura dele. E aí esses cavalos, né, deve ser uma estátua, alguma coisa, mas ele pega e cobre esses cavalos, ele constrói um cenário em cima daquilo que já é uma ficção. É super bacana isso, né? Bom, aí a gente vai ver a obra Ruchitã, da Graciela Iturbide, que ela fez durante 10 anos no México. Ruchitã é uma cidade na província de Oaxaca, e você tem ali uma carga indígena fortíssima, uma carga histórica, uma carga cultural fortíssima naquela região, e é o que ele nos retrata, o que ela nos retrata nessa sequência. E muito mais fotos do que isso, eu só selecionei algumas, né? Olha que linda essa foto, né? Aí entra o lado humanista dela, né? Ela fotografa a cultura mexicana, ou seja, a sua própria cultura, ao mesmo tempo ela fotografa as mulheres. Essa obra, Ruchitã, ela tem como base as mulheres dessa região, né? Em suas diferentes formas de apresentação, né? Então tem essa mulher que aparece aí com esse sorriso fabuloso, e tem essa mulher trans, né, naquele momento, que isso é comum na cultura mexicana, historicamente falando, né, dos astecas já, você tinha a figura, né, da mulher trans, né? Então, que nem era nem era na época esse o nome que dava, né? Mas é um nome indígena, eu não me lembro aqui, mas ela registra essa, essa graça, essa delicadeza, né, das mulheres de Rutitã, seja cis, seja trans. Olha que lindo, né? A dança dessas mulheres com seus trajes típicos, o lado da fotografia humanista aí, muito forte, né? E esse resgate à cultura mexicana também presente nas suas fotos. E daí tem um lado geométrico, né, que vem do Manuel Álvares Bravo, tem as pessoas, que é algo que ele realmente gostava de fotografar, de fazer arte com aquilo, né? E então você vê um pouco da Graciela muito claro aí e um pouco do Manuel Álvares Bravo nessas fotos. Aqui você tem mais um desses registros, né, culturais da obra, da cultura mexicana nessa obra fabulosa da Graciela. Aqui também, de novo, algo que tem tudo a ver com a cultura mexicana, né? Aí as mulheres e o lado gastronômico, né? Culinário, gastronomia mexicana aí, a galinha sendo depenada, tal. Sinal, a galinha magra para dedéu, mas tudo bem. Vamos que vamos, né? Olha só que linda essas duas mulheres, né? Conversando aí. E a Graciela vai e com muita delicadeza ela registra essa beleza. Aí a família, né? E esse jacarezinho aí empalhado, ela registra nessa época a composição familiar. Engraçado que, comparando essa foto com as fotos tradicionais, né, do Brasil, a coisa inverte aí, né? No Brasil, o homem sentava e a mulher ficava em pé ao lado dele. Aí não, aí é o contrário, né? Muito bonito esse, essa característica em comparação com a nossa. Olha lá, outra mulher trans,
né, dessa mesma cultura, dessa mesma região. E aí ela tem a vestimenta feminina, ao mesmo tempo ela está usando um sombreiro altamente masculino, os homens que usam esse chapéu, né, uma mistura muito engraçada aí nessa foto. Aí essas mulheres, né, conversando aí em alguma cerimônia cultural, artística ou mesmo religiosa, não sei, mas ela registra isso com uma intimidade, né, que só quem faz parte daquela comunidade tem essa capacidade, e ela teve. Olha que linda essa mistura, né, essa textura que ela trabalha, olha o jogo de luz que ela tem. Ela busca uma luz natural sempre, e uma luz natural que valoriza as texturas, né, que valoriza a cena, a composição em si. Essa foto linda, ela me lembra uma imagem do filme que Viva México do Eisenstein, aquele que o Manuel Álvares Bravo trabalhou, mas isso é da cultura local, de Oaxaca, né? Aí esses lagartos aí, também empalhados na cabeça, é uma coisa meio macabra, um chapéu esquisito, mas é a cultura deles. Aqui, essa diferença geracional, né? Uma noiva e a sua avó ao lado, assim, e ela constrói, né, numa composição bem interessante. Essa senhora à direita, ela está na cena, ela nos obriga a olhar para aquele canto, mas ela ao mesmo tempo está fora da cena, né? E aí ela tem um cuidado muito forte, a Graciela Iturbide, de colocar essa mulher com seus cabelos brancos, com fundo preto, e ao mesmo tempo aquela moça que tem o fundo escuro, né, com uma roupa branca, né, a roupa de noiva aí, né, pronta para casar. Linda essa foto, linda. E aí ela registra de novo, né, mulher uma cultura aí, a comida, né, debaixo do braço, tal, com essa parede fabulosa, né, e lembra um pouco também o sangue escorrendo, né, talvez uma questão relacionada à violência, não sei muito bem. De novo a cultura, de novo as mulheres, e aí um menino com um revolvinho na mão, né? Algo muito comum no México. Eu me lembro uma vez eu estava andando na rua, na cidade do México, isso foi em 2006, e eu me deparei com um cara com um revólver na cintura. Eu falei, caceta, no centro do México. Eu falei, caceta, o que é isso aqui, né? O cara andando na rua com um revólver na cintura, parecia um faroeste, em 2006. Aqui, né, essa mulher de novo com esses peixes aí na mão, né? Olha a textura, olha só a questão da luz, uma bela de uma iluminação, uma aproximação fabulosa. Ela trabalha normalmente com lente 50 milímetros ou 70 milímetros, ela nunca passa disso. Aí essas borboletas, né, nesse local, e ela faz esse registro fabuloso. Essa também fabulosa, essas mulheres com essa cultura, né, do jacaré, né, naquela região tem muito, né, crocodilo talvez também. Bem bonita essa foto. E aí a religiosidade, que é algo muito presente na cultura mexicana, muito presente naquela região, né, e aí você tem uma mistura, né, de católico com católico mexicano, que é muito doido. Tem a Santa da Morte lá, tem não sei o que, muito maluco, cultura mexicana. De novo, né, a mulher, né, e ela busca essa mulher com esse destaque todo, né, roupa escura no meio de tanta roupa clara. Aí você tem esse cenário que ela brinca com essa criança, né, essa criança com essa mandíbula de tubarão na cabeça, e ao mesmo tempo esse fundo fabuloso, mas é algo incomum para ela, que é falar para a pessoa pousar. Nessa foto também tem uma mulher pousando para a foto, né? Muito bacana também, né? Eu me pergunto o rosto, como é o rosto dessa senhora por trás dessa moldura, né? De novo a mulher. Aí tem um pouco da nudez do Manuel Álvares Bravo, tem muito
muito da textura do Manuel Álvares Bravo, né? E a questão da família e da mulher, que é algo que ela está fotografando nessa obra. E aí ela termina, né, ou eu termino essa sequência trazendo a questão da liberdade, né, o feminismo que ela já se manifestava naquele momento em termos de fotografia. Bom, as leituras seguem para a semana que vem. Vocês vão ver no e-mail, eu mandei a página e o texto certo para leitura e eu espero ver vocês na segunda-feira, tá bem? Espero que tenham gostado de conhecer um pouco do Manuel Álvares Bravo e um pouquinho da Graciela Iturbide. São dois fotógrafos que têm uma obra, que têm obras que realmente valem a pena se conhecer, vale a pena se encantar e, quem sabe, vale a pena aprender, ok? É isso, pessoal. Fiquem bem. Até semana que vem.